Bom, boa noite a todas as pessoas presentes. Meu nome é Gisele Kobayashi. Hoje você é a mediadora aqui desse eixo. Para quem vem acompanhando essa semana, a gente tem feito, né, uma apresentação, uma breve apresentação dessas reuniões preparatórias, de como funcionam essas reuniões para a conferência de sábado, e também contextualiza um pouco em relação ao eixo temático que tem acontecido cada dia, né, desde segunda-feira, um eixo temático diferente. Bom, então, hoje nós estamos, né, nessa reunião preparatória para a Conferência do Livro de Meio Ambiente da região Bragantina, e o eixo temático de hoje é o eixo temático 2, que é adaptação e preparação para desastres. Pode passar, Cláudio, por favor. Bom, então, o que são, né, as conferências livres? São atividades da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, e elas estão acontecendo, né, no âmbito regional, organizado por instituições, organizações e movimentos da sociedade civil, e também aberto à participação de toda a população para a contribuição dessas propostas. Pode passar. E aí, qual seria a metodologia aplicada? Nós estamos agora na fase de conferências livres, que nós temos um período, né, a data até dia 26 de janeiro para acontecer, tendo como referência um documento base que é nacional. E dessas conferências livres, nós vamos retirar, né, dessas conferências 10 propostas, no caso, são 2 propostas por cada eixo, e eleger o nosso representante, né, nosso delegado, a pessoa delegada que vai nos representar nas conferências estadual e nacional. As conferências estaduais, elas têm para realizar o período até dia 15 de março de 2025, e a partir dessa sistematização das propostas, a gente vai levar para a Conferência Nacional, que tem o período para realizar, que é de maio, de 6 a 9 de maio. E qual é o objetivo, né, geral, promover diálogos, né, sobre a emergência climática, que é o assunto, que é o tema da conferência, para subsidiar a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima. E aí, a partir de uma agenda ambiental climática coerente com a limitação de 1,5 grau de aumento médio global. E os resultados esperados dessas conferências livres de meio ambiente, né, que eu já comentei um pouquinho lá na metodologia, é a elaboração de até 10 propostas prioritárias, 2 por eixo temático, e a indicação de uma pessoa delegada para participar da etapa nacional. E aqui a gente colocou meio que um guia, né, para como elaborar uma proposta, porque para a gente ter uma referência mesmo, né, porque às vezes a gente vem e quer colocar ali projetos e tal, mas a proposta ela é bem objetiva, então a gente tem, né, escrever a proposta de forma que a pessoa possa compreender facilmente, não usar termos muito técnicos, né, coisa que a gente consiga entender para poder votar, né, na proposta que vai ser levada. Então, usar verbos no infinitivo, de elaborar, desenvolver, né, coisas que sejam mais práticas. E cada proposta levar a sua ideia ao assunto, a gente vai escrever essa proposta numa cartela. Desculpa que o cachorrinho está latindo. A proposta, né, como eu disse, deve ser objetiva, direta, que, né, no máximo aí aproximadamente 3 linhas, então algo bem sucinto, mas que leve uma proposta bem direta. Não precisa detalhar muito como que ela vai ser executada, na verdade, né, ela não precisa entrar no detalhe ainda, e a proposta é curta e de fácil compreensão. É algo bem simples, para que todo mundo possa entender e ser levado de uma forma bem objetiva. E aí aqui nós temos os eixos temáticos, então aconteceram, né, nessa semana, nós temos 5: mitigação, adaptação e preparação para desastres, que está sendo realizado hoje. Terça foi justiça climática, quarta, transformação ecológica, e amanhã, o quinto e último, governança e educação ambiental.
Aqui eu queria só salientar a importância das inscrições, não sei se aqui todo mundo já fez a sua inscrição, então tem, né, a gente vai colocar os links aqui no chat, e façam a inscrição, porque assim a gente tem uma noção, né, e organização, né, de quantas pessoas vão participar. Tem a pré-inscrição, a inscrição, e aí também a importância de preencher os formulários. E quem quiser participar, a gente tem um grupo do WhatsApp, que está todo mundo, que a gente também troca informações por lá. A equipe do eixo de hoje, então, sou eu, Gisele Kobayashi, e aí eu vou passar a palavra a Helena, ela está na relatoria hoje, e o Cláudio Maretti, que vai fazer a apresentação, o Cláudio e a Helena que vão fazer a apresentação da contextualização de como estamos aqui na região. Eu vou estar aqui de suporte, então qualquer dúvida, coloquem aqui, por favor. Obrigada, boa reunião para todo mundo. Obrigado, Gisele. Então, eu assumo aqui um pouco a apresentação, provocado o que aconteceu nas reuniões anteriores. Acho que é importante a gente situar de que região nós estamos falando. São representantes de entidades de 5 municípios, essa é a região Bragantina, e há colegas que estão participando que vêm de outros municípios, não há grande problema, mas o nosso foco é por volta dessa região, que tem aí, normalmente, municípios médios a pequenos. Interessante notar que alguns desses municípios pequenos, mais distantes dos eixos da região metropolitana, têm diminuído até a população. Ontem foi provocado um pouquinho falando de áreas protegidas, então eu resolvi trazer um pouco mais de detalhe, porque isso importa muito para a adaptação. E nós temos aqui próximo, não incluindo os municípios, algumas áreas de proteção ambiental federais, como da Serra da Mantiqueira e da Bacia do Paraíba do Sul, e 2 APAs que são mais, que compreendem mais a região, que foram mencionadas ontem, a APA do Sistema Cantareira e a APA Piracicaba, Juqueri e Mirim. Além disso, há algumas unidades de conservação que são estaduais e que tem um grau um pouco mais restritivo, ela tem um nível de restrição um pouco maior, como Parque Estadual Monumento Natural. E um conjunto significativo de RPPNs aqui na nossa região. Não tenho certeza que capturei todas, mas essas são algumas importantes dessa região bragantina. Para notarmos, a área tem predominantemente uma vegetação nativa, mas em recuperação, secundária, em estágios de recuperação, e pequenos trechos de uma vegetação com alto nível de conservação, mais ligada a essas áreas do maciço Cantareira, no sul da região. Temos aí algumas áreas que foram consideradas prioritárias para a conservação, e aqui é importante a gente lembrar que a mudança climática também gera um problema para a natureza e é preciso de estratégia de adaptação para justamente viabilizar a conservação que interessa. Então, em termos de prioridade, temos essa área com a vegetação mais expressiva no sul da região, mas também algumas áreas aí na parte centro-leste. E a nossa região está conectada com essas APAs federais que eu mencionei antes, fazendo parte de um corredor da Mantiqueira, e há aqueles que dizem que, na verdade, o maciço Cantareira é a pré-Mantiqueira, é uma conexão geológica e também biogeográfica, com interrupção da elevação dos terrenos, por exemplo, ao longo do eixo da rodovia Dom Pedro I. Então, aqui uma primeira provocação isso não é uma definição, é uma provocação para a gente discutir que para a conservação da natureza, para a adaptação da conservação da natureza, a gente precisa
pensar em fortalecimento das áreas protegidas e conservadas públicas, inclusive municipais, a proteção dessas áreas privadas, pensar no modelo de ICMS ecológico após a reforma tributária e também uma lógica que, por exemplo, a região de Campinas tem tentado desenvolver, que é a conectividade intermunicipal, corredores de conectividade que ultrapassam limites dos municípios. Para isso, a importância de trabalhar os municípios de forma mais integrada. E, obviamente, como nós temos já uma grande parte de área que não é de vegetação nativa em alto estágio de conservação, estágio avançado, a restauração também pode ser uma proposta importante para a nossa região. Eu não achei uma melhor imagem, mas tem sido muito falado nesses dias de reuniões preparatórias sobre a pressão imobiliária. E o que nós vemos aqui é que existem alguns eixos que saem da região metropolitana de São Paulo, mas essa nossa área, em grande parte, faz parte da chamada macrometrópole paulista, que inclui, além da região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, a região de Campinas, e também a saída ali para o interior, para o oeste, até Sorocaba e outras áreas. Então, esses são alguns dos eixos principais de tendência de urbanização, e nós temos sentido isso com o número de empreendimentos, com o número de empreendimentos de tipo prédio, condomínios construídos, mas também loteamentos, parcelamento do solo, uma pressão para parcelar áreas que eram rurais, gerando também mudança em planos diretores do zoneamento e leis de ocupação do solo, permitindo essa maior ocupação. Pensando aí na área que tem sofrido essa ocupação, talvez a gente precise dar um foco especial para a questão agropecuária. Então, provocações aqui, pensar em como promover a produção familiar, alimentação orgânica, agroecológica, consumo de produtos locais, a recuperação de áreas, aqui não se trata somente de restauração ecológica, mas de recuperação para vários serviços dos ecossistemas que também servem à agropecuária, agricultura e outros, e essa importância dos municípios colaborarem entre si para trocarem experiências e juntos poderem atuar de forma mais eficaz. Entrando na questão de desastres, e aqui eu deixo também a palavra aberta para a Helena quando ela quiser intervir, a gente simplesmente traz aqui essa recolecção, essa lista de problemas que a gente tem enfrentado no Brasil. Isso foi coletado pelo processo da construção da estratégia de adaptação a nível nacional, que agora já foi encerrado o período de consulta pública, como eu vou falar mais adiante. Então, esses eventos climáticos cada vez mais drásticos, a gente tem que estar preparados para justamente essas reações, por exemplo, à questão das chuvas mais intensas, que levam a enchentes e deslizamentos, principalmente. Os deslizamentos normalmente não são só provocados por uma chuva intensa, mas por um acúmulo de água, muitas vezes depois um gatilho de uma chuva intensa. As enchentes, dependendo do nível de impermeabilização, podem já ocorrer numa chuva intensa, mas também o encharcamento dos solos pode ocorrer uma piora das possibilidades com a chuva prolongada. E há sempre a questão que já foi abordada aqui na justiça climática, que essas enchentes e deslizamentos acabam afetando mais os desiguais, né? De forma desigual aqueles que são mais carentes. O próprio exemplo de Porto Alegre, ou do Rio Grande do Sul, mostra, e esse mapa aí está um pouco detalhado para a gente falar em detalhes dele, mas se olharem as duas imagens na parte de baixo, de área alagada versus renda, que são dois destaques daquele mapa maior que está à direita, a gente vê claramente que as áreas de verde elas foram menos afetadas, que são as áreas de maior renda, né? Então, há claramente um problema com consequências
de forma desigual para a população mais carente. E, obviamente, o problema não é só as cheias, não só a chuva intensa, mas também as secas e que tem ocasionado queimadas. E aqui, na nossa região, ainda que não se compare com os desastres recentes do Pantanal, nós temos também tido muitos problemas, especialmente por áreas que foram lavoura, que foram pastos ou pastagens artificiais, e também a situação da vegetação que acaba crescendo em solos mais rasos, em volta das lajes que nós temos também ocorrendo aqui na nossa região, são áreas mais propícias, mas, obviamente, a atividade inadequada de limpeza de lavouras, e às vezes tem até alguns casos, como ocorre na Amazônia, de grilagem, de ocupação ilegal, então coloca-se fogo para abrir áreas para ocupação ilegal, isso depois alastra e gera danos, e pelo menos aqui em Atibaia a gente teve algumas semanas, muitas semanas com dificuldade de respiração, especialmente na Serra de Tapetinho. Com prejuízos, ou seja, nós temos a mudança climática, ou as mudanças climáticas, gerando danos de todos os tipos, econômicos, mas, sobretudo, também para as pessoas, em termos de qualidade de vida e saúde. Então, em termos de saúde, para a adaptação, uma provocação também, o tema da saúde, é que a gente precisa dos serviços de saúde com prontidão para essas situações, né? Então, por exemplo, as doenças transmissíveis por inundação, ou a situação das pessoas terem esses acidentes, inclusive deslizamentos, mas, obviamente, também afogamento e coisas desse tipo nas inundações, tudo isso demanda uma pressão, tudo isso gera uma pressão para o sistema de saúde, que precisam estar de prontidão para essa nova situação, né? Há também essa possibilidade de novos vetores, de ampliação de doenças que são ambientais, em função dessa mudança na temperatura, no nível de umidade, etc. E isso tem muito a ver também com a importância de haver uma colaboração entre os municípios para que possa haver um acompanhamento dessa situação, e com instituições de pesquisa, mas também instituições que geram apoio para essas situações, tanto estaduais como federais. É fundamental que a gente promova nós mesmos, na nossa região, campanhas preventivas e um monitoramento, mas sempre com essa conexão com esses órgãos e instituições de nível estadual e federal. Helena. Bom, gente, Oi, estão me ouvindo? Bom, eu vou fazer um adendo, né? Na verdade, a gente está falando sobre nosso eixo, né? A gente está falando de adaptação e preparação para desastres. Como o Cláudio tem falado, e nos outros eixos também, as mudanças climáticas, elas trazem alterações no clima que podem interferir no nosso cotidiano. E isso, assim, não só nas cidades, mas também sobre as áreas rurais e sobre os ecossistemas, né? Por exemplo, a gente está falando de restauração, mas às vezes o ponto de mudança climática é tão crítico que os próprios ecossistemas, como eles eram, né? Ou como nós conhecemos, como eles eram, não, como nós conhecemos, às vezes precisam também sofrer uma adaptação para poder sobreviver nesse novo clima, né? Então, do que a gente está falando. Então, a adaptação é o preparo para enfrentar esses efeitos, eu diria. E a preparação para desastres, gente, o que eu entendo é o que nós fazemos em situações de crise. Então, assim, uma coisa é você agir na prevenção e adaptação das situações para que você ganhe resiliência, e a preparação para desastre é você se preparar para situações de crise, para você poder enfrentar na hora que tiver um alagamento, na hora que tiver uma enchente, na hora que tiver uma enxurrada, um deslizamento. Então, são esses dois são esses dois pilares aí dentro desse eixo que a gente vai trabalhar.
E, assim, o Cláudio trouxe os casos aqui do Brasil, e isso não é muito diferente do que vem acontecendo no planeta. Esses dados são de um escritório de monitoramento de riscos e desastres da ONU, e que faz relatórios de 20 em 20 anos. E os 20 anos anteriores, né, de 80 a 99, seria a 2000, a gente tinha aí um reporte de 4.000 ocorrências de desastres. E nesse último relatório, que foi publicado em 2020, já 7.300, ou seja, o número de ocorrências, né, de situações de climáticas extremas, elas estão acontecendo de forma cada vez mais frequentes, né, isso é que vem, e cada vez mais aumentando, lógico, os prejuízos, né, com mortes, lógico, e também com prejuízos econômicos. Puder passar para mim, Cláudio, por favor. E o escritório, ele também classifica esses desastres por tipo, e assim, o que tem maior relevância, ou seja, o que apresenta maior quantidade de ocorrências, são as inundações, seguido das tempestades. Mas dentro dessa avaliação, a gente tem secas extremas, temperaturas extremas, deslizamentos, fogo, né, incêndios florestais, então, mas a questão da água, né, das tempestades e da água é o que vem ganhando destaque aí nas ocorrências de desastre. Cláudio. E aí, como é que a gente está em São Paulo, né? A gente fez um pulo, né? Trazendo o Brasil, mostrando um cenário mundial, e em São Paulo. Essa plataforma, né, que é o Atlas Digital de Desastres, traz um histórico de reportes de desastres no Brasil. E aí eu peguei o estado de São Paulo, então eles têm registros de 1990 até 2023. E a gente tem aí um registro de 2.400 ocorrências de desastres no estado de São Paulo. E aí tem essas categorias, né, enxurradas, alagamento, deslizamento de terra, ventanias, né, então tem as suas classificações, e aí cada município apresenta aí a sua quantidade. Olhando aí, por exemplo, para Atibaia, né, se a gente pegar essa região de Atibaia, acho que não vai dar para apontar, né, não sei se vocês se conhecem aqui, mas é esse azul escuro que está em cima do município de São Paulo, ele também está numa situação, digamos assim, de criticidade em relação a desastres reportados, né? Isso, aí mesmo. Obrigada. Pode passar, claro. E aí agora vamos fechar a nossa região, que seria a região Bragantina, né? Os dados, né, que formam aquele gráfico, eu peguei dos dados que formam aquele gráfico, eu trouxe para os municípios da região Bragantina. Então, Atibaia, com 24 ocorrências nesse histórico, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, ou seja, eu listei aqui o número de desastres, o número de óbitos que ocorreram, o número de feridos, enfermos, desabrigados, desalojados, desaparecidos e outros danos, né? Ou seja, a quantidade de pessoas que foram afetadas por esses desastres que foram reportados nessa plataforma do Atlas Digital, tá? Essa é da nossa região especificamente. Então, alguns municípios não apresentaram nenhuma ocorrência, como Pedra Bela, Socorro e Vargem. E aí tem gente perguntando em qual período. É daquele período todo, de 1990 até 2023, é o histórico, tá? Que está aqui nessas tabelas. Bom? E aí, considerando esses desastres que foram reportados, a Casa Civil fez uma lista, né, seguindo uma metodologia de análise, lógico, uma lista de municípios do Brasil inteiro que seriam prioritários para uma ação de mudanças climáticas ou de preparação ao gerenciamento desses riscos climáticos, né? E aí, o que está verdinho nessa lista são os municípios que estão nessa lista aqui da região, tá? Então, ficam fora somente Nazaré, Tuiuti e Vargem. Os restantes dos municípios, eles estão na lista de municípios prioritários,
para poder trabalhar a questão climática e se preparar às crises. E na coluna da direita, eu coloquei o que traz esse relatório da quantidade de população sob risco, né? Então, por exemplo, em Atibaia, que está nessa lista de municípios, ela tem uma quantidade de 9 mil pessoas, ou mais de 9 mil pessoas, em situação de risco climático, né? Então, por isso, também é um dos critérios de classificação para os municípios. Então, Bom Jesus, enfim, trazem aí uma quantidade significativa de pessoas, né? 9 mil, 4.800, 3.900, enfim, é uma quantidade de pessoas relevante que está na nossa região sob risco de sofrer os impactos das mudanças climáticas. Beleza? Pode passar, Cláudio. Continua. Retomo, então, de novo provocando essas reflexões com temas que saem da nossa região e vão para temas mais gerais, a gente tem aí também algumas questões ligadas a esse tema dos desastres. Obviamente, um tema que todos sabemos, mas que é difícil evitar, é a ocupação de áreas de risco. E uma das formas de evitar isso é ter zoneamento adequado, né, com áreas de proteção, por exemplo, mas também ofertas adequadas de habitação e urbanização para essa população que, por vezes, não tem outra opção e acaba ocupando essas áreas sob risco, né? As pessoas mais abastadas normalmente têm condição de ter bairros e uma ocupação em áreas muito mais adequadas. Eventualmente, há necessidade de soluções para condução ou contenção de terras e águas, como, por exemplo, canalização de escoamento em encostas, áreas muito instáveis, por exemplo, que já foram escavadas nos morros e que estão já gerando problemas de erosão ou mesmo de correntes de lama ou deslizamentos. Mas uma outra questão é a própria organização para sistemas de alerta, né? E aí é importante que haja uma organização da sociedade, sempre com apoio do poder público, orientação e apoio de defesa civil e essas entidades, mas que a população dessas áreas de risco, que seja possível coabitar na área, se organizem, por exemplo, para ficar com alertas ligados ao nível de chuva ou chuva acumulada, etc. Está sempre conectado com os comitês de agências de bacias hidrográficas, que trabalham justamente a questão de excesso e carência de água, mas também os municípios estarem preparados para essas possibilidades de crises nos fornecimentos de água e energia, né? E seja nos desastres, seja numa situação próxima ou quando houver essas crises, as salas de situação, sala de situação de crise, e ter estratégias para atendimento dessa população afetada e outras alternativas, né? Passar rapidamente para mencionar aqui as duas estratégias nacionais de adaptação, a nacional e a estadual de adaptação. A estadual ainda está aberta até, acho que, se não me engano, 20 de dezembro, e ela, enfim, tem uma preocupação abrangente, etc., mas ainda é possível contribuir para quem tiver interesse. Tem vários detalhes dentro da estratégia, que eu não vou entrar em todos os detalhes para não tomar muito tempo, mas os temas aí de segurança hídrica, alimentar, biodiversidade, a saúde única, na forma que ela tem evoluído, né, considerando saúde dos ecossistemas e das pessoas, a questão da zona costeira, por exemplo, da subida do nível do mar e aumento das tormentas na zona costeira, a justiça climática que nós tratamos aqui e uma infraestrutura adequada. Acho que está certo, né? Eu gerei aqui uma... O Plano Clima Nacional foi elaborado em governos anteriores, há uns 8 anos atrás,
e tem sido revisado nesse governo. E a última estratégia que foi revisada é a estratégia de adaptação, né? E essa estratégia de adaptação já encerrou a consulta pública e deve ser apresentados os resultados até, pelo menos até a COP30 de clima, né? Mas a gente tem elementos aí, né, ligados à preocupação com as populações, com as cidades e territórios, né, aumentando a sua resiliência, a própria conservação da biodiversidade para manter os serviços dos ecossistemas, como a gente mencionou já aqui, uma produção sustentável, adequada às novas condições, a questão da saúde, do bem-estar de várias formas, o patrimônio cultural, natural, a segurança hídrica, segurança energética, o papel dos oceanos, que não nos toca aqui diretamente, embora tenha alguns malucos que estão querendo promover um resort de ondas de surf artificiais aqui na rodovia Dom Pedro, e, obviamente, a produção, a promoção do desenvolvimento socioeconômico e redução das desigualdades. Um dos exemplos que nós resolvemos apresentar, porque muitos dos problemas acontecem nas cidades, é um programa que está em curso, também já teve um conjunto muito significativo de atividades de consulta pública neste ano, mas ainda não está totalmente implementado, ainda está buscando as condições financeiras e os acordos entre as entidades, os níveis, para ser implementado. Então, muita coisa já foi feita, ele foi lançado no começo desse ano, foi assinado o decreto no Dia do Meio Ambiente, e vem sendo preparado desde o início desse governo, e tem muitas coisas interessantes, né? Um enfoque aí de trabalhar a questão do verde na área urbana, pesquisa científica, e também outros elementos, como, por exemplo, a questão das tecnologias urbanas de baixo carbono, que foram tratadas também ontem na transformação ecológica, a mobilidade urbana sustentável, gestão de resíduos foram tratados nesses dias, mas alguns elementos que nos tocam aqui mais diretamente, como as soluções baseadas na natureza, que é um termo genérico que tem sido muito mal empregado em algumas situações, uma ocupação, um uso e ocupação do solo de forma adequada, e a questão das áreas verdes da arborização. Já está em curso a elaboração, já tem uma primeira proposta circulando no Congresso Nacional, de uma política nacional de arborização urbana, e está sendo proposta, está sendo buscada as condições de fazer uma política nacional de áreas verdes e azuis urbanas também, para cidades de forma complementar às unidades de conservação. E aí, quem tiver interesse, a gente pode conversar depois. Eu tenho acompanhado esse tema pela base científica de apoio ao programa Cidades Verdes Resilientes. Então, as soluções baseadas na natureza, elas são múltiplas possibilidades, mas uma coisa que é importante a gente dizer é que ela tem que se basear na biodiversidade e promover a melhoria da biodiversidade. E, para isso, é fundamental que a gente tenha uma hierarquia de atuação, que eu vou mencionar em seguida. Mas um elemento que a gente vê muito é as secretarias de obras dos municípios, que já estão acostumadas a fazer grandes obras, tomando liderança desses processos. Eu tenho me envolvido na moderação de diálogos sobre isso com algumas grandes cidades, como Rio de Janeiro, Campinas, Palmas, etc., também a parte jurídica, que não está acostumada com as diferenciações necessárias, todo um processo de adaptação para as soluções baseadas na natureza, descentralização, etc. Então, esses que têm tradição de sistemas clássicos, como secretarias de obras e departamentos ou secretarias de assuntos jurídicos, têm diminuído o espaço de renovação, de inovação que as secretarias de meio ambiente ou aqueles que defendem o conceito adequado de soluções baseadas na natureza têm proposto. Então, só para a gente pensar, quer dizer, a gente fala às vezes soluções baseadas na natureza, um jardim de chuva, um telhado verde, tudo isso é muito bom, mas isso está lá no fim da hierarquia, né? A primeira coisa é a gente prevenir
a urbanização, de acabar com os espaços livres e com os espaços naturais. Então, a gente prevê e promover a reconexão para manter a qualidade ecológica. E depois entra a questão da restauração, onde existe ainda espaços livres e alguma natureza, mas degradada, que precisa ser restaurada, e, finalmente, a renaturalização, onde daí entraria, eventualmente, essas atividades ligadas a jardins, a telhados verdes, etc. Então, essa hierarquia é importante para a gente entender que as soluções baseadas na natureza têm que ser baseadas na natureza e promover mais natureza das cidades e não simplesmente pintar de verde uma parede e achar que isso resolve. Enfim, tipos de solução: sistemas de áreas verdes e azuis municipais, IPTU verde, sistemas construtivos com menor impacto, sempre pensando também na legislação e possibilidade de incentivos, a proteção das bacias hidrográficas, proteção da vegetação, de forma que a gente possa ter um pouco mais de segurança hídrica, tanto diminuir o risco das inundações, como aumentar as possibilidades de estabilidade no suprimento, no abastecimento, evitar o que tem acontecido nos nossos municípios, que é todo dia a gente tem uma denúncia de uma nova área que é devastada, uma nova conjunto de árvores que são cortadas, e promover, sim, a manutenção das áreas naturais e a sua ampliação. Evitar essas soluções do passado, como a canalização de rios e córregos, e promover, inclusive, o acesso à população mais carente de oportunidades de lazer, saúde e bem-estar através dos parques lineares. Então, e aí nós com isso? O que vocês acham dessas ideias? Agora, para abrir o debate, uma provocação: que tipos de problemas que a gente não abordou, que tipos de soluções que a gente não abordou, pensando na formulação de políticas públicas, né? Nós precisamos pensar na nossa região, mas precisamos refletir sobre políticas públicas que vão ser levadas na discussão nacional, ou seja, a gente sai do local e chega até o nacional, fazendo a conexão entre o que a gente tem vivido aqui, que a gente tem refletido aqui, construindo aquilo que a gente propõe que sirva para o Estado, para o país, sobretudo.